Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nós estamos confeccionando o tapete Corações com X. Esta aqui é a terceira parte do passo a passo e se você está procurando como começar o seu tapete, eu deixei o link na descrição do vídeo. Lá você encontra também a lista completa de materiais, link para fazer download do gráfico e a marcação de tempo para todas as carreiras e assim facilita na hora de repetir o desenho e formar aí o comprimento do seu tapete. Para você que já está fazendo o seu tapete, eu desejo uma boa aula. Começando aqui então a terceira parte do passo a passo, olha, veja que eu segui repetindo o desenho aqui no comprimento do meu tapete, mas como eu disse, você pode repetir quantas vezes, tá? Você precisar para formar o comprimento. Esse comprimento que eu fiz aqui fica muito bom para o tapete menor. Se você deseja fazer um jogo de cozinha, por exemplo, você pode seguir repetindo para fazer a passadeira e os outros dois tapetes com esse tamanho que eu estou fazendo. No meu eu segui repetindo da carreira de número 2 até a carreira de número 21. Olha, repeti mais uma vez da 2 até a 21. E aqui no último desenho, para que fique igual, eu repeti somente da carreira de número 2 até a carreira 11. Assim, olha, eu termino o tapete com um X em cada uma das laterais e o coração no meio, exatamente como nós fizemos no início do tapete. Ou seja, repeti lá no final somente o que eu ensinei na primeira parte do passo a passo, da carreira 2 até a carreira 11. Mas você pode seguir repetindo quando atingir o comprimento que você precisa. Termina assim com uma carreira de ponto alto e agora nós vamos começar fazendo um contorno aqui com ponto baixo. Após o último ponto alto, vou fazer uma corrente para dar distância, então, do primeiro ponto baixo. Eu vou começar fazendo ponto baixo na metade da carreira, depois na divisão entre uma carreira e outra. Um ponto baixo na metade, outro na divisão. Assim, olha. Vou pegar aqui após a corrente, vou no último ponto alto, pegando ele como alça, e faço um ponto baixo. Agora o próximo ponto baixo na divisão entre as duas carreiras, pegando aqui no mesmo lugar que nós fizemos o último ponto, faço um ponto baixo. Um na metade da próxima carreira e outro na divisão entre uma carreira e outra. Um na metade, sempre pegando o ponto alto como alça, outro na divisão entre uma carreira e outra. Eu vou seguir fazendo assim até chegar no canto. Olha, veja que quando eu faço o ponto que está na divisão entre as duas carreiras, eu faço no mesmo lugar que eu fiz o ponto alto, tá? Só introduzir a agulha no mesmo lugar e fazer o ponto baixo. Eu vou seguir fazendo assim esses pontos baixos até chegar no canto. Quando chegar no canto, na hora de contornar, eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no canto do tapete, fazendo ponto baixo sempre na metade de cada uma das carreiras e na divisão entre uma carreira e outra também. Vou fazer um ponto baixo bem no canto aqui do tapete, fazer duas correntes de espaço e fazer novamente ponto baixo no mesmo lugar, ou seja, no mesmo ponto. Aqui nesse canto tem também a ponta de fio inicial, tá? Nem amarrei ela ainda, tem aqui a ponta de fio que nós deixamos quando começamos o tapete. Então eu vou aproveitar para continuar fazendo ponto baixo e escondendo essa ponta de fio. Vou continuar fazendo ponto baixo em todos os pontos de base, ou seja, em todas as correntes, né? Quando fizemos a primeira carreira, pegamos somente um fio, tem o outro fio bem aparente, ou seja, no pé de cada um dos pontos altos agora eu vou fazer ponto baixo e vou aproveitar para prender essa ponta de fio o máximo possível. Depois é só cortar as sobras, não precisa nem amarrar, tá? Só seguir fazendo ponto baixo assim por toda a volta. Quando chegar no canto, faça um ponto baixo no canto, duas correntes e novamente ponto baixo no mesmo lugar. Só seguir contornando assim por toda a volta. Já estou completando a volta então toda com ponto baixo. Olha, fiz ponto baixo até o último ponto alto. Faço duas correntes de espaço e vou fazer mais um ponto baixo aqui no canto e esse ponto já fica em cima daquela corrente que nós fizemos para servir de espaço para fazer o primeiro ponto baixo. O primeiro ponto baixo foi feito aqui na metade da primeira carreira, né? Então é nesse ponto baixo que nós vamos finalizar com ponto baixíssimo, então completando aqui essa volta, olha. Vou começar a próxima volta fazendo uma corrente para dar a altura do primeiro ponto baixo e é nessa corrente que nós vamos finalizar essa volta, tá? Quando completar a volta é nessa corrente que nós vamos finalizar a volta. Vou continuar fazendo ponto baixo, mas agora pegando somente o fio na parte de trás, olha. Cada um dos pontos baixos tem dois fios, né? Na parte de cima aqui, olha. Eu vou pegar somente o fiozinho que fica mais na parte de trás do tapete e fazendo ponto baixo. Vou fazer ponto baixo em todos os pontos, ou seja, em todos os pontos baixos que nós fizemos contornando, né, na primeira volta, eu vou pegar agora somente o fio de trás e fazer novamente ponto baixo.
Veja que pegando somente o fio de trás já fica aqui um detalhe na frente do tapete, né, formado por esse fio que nós estamos deixando. Eu vou seguir contornando desse jeito aqui até chegar no canto e na hora de contornar lá no cantinho mostro para você como fazer também. Já estou chegando aqui no cantinho do tapete para fazer o contorno. Olha, eu vou fazer ponto baixo aqui no último ponto baixo do comprimento do tapete. Tenho logo à frente as duas correntes que formam o canto. Vou fazer ponto baixo na primeira corrente, pegando somente um dos fios da corrente, desse jeito aqui. Faço duas correntes agora para dar a distância do contorno, né, de contornar o canto. Se o seu ficar repuxando, você pode fazer 3 correntes, tá, no lugar de 2. O meu fica bom com 2 correntes. Vou fazer agora ponto baixo na segunda das 2 correntes que nós fizemos na volta anterior. Olha, das 2 correntinhas do canto, agora faço ponto baixo na segunda corrente. Agora eu vou continuar fazendo ponto baixo por toda a volta, do mesmo jeito, sempre pegando somente o fio na parte de trás. Veja que vai ficando bem certinho aqui no canto. Esse contorno também dá esse destaque para esse fio que fica aparecendo aqui na frente, olha, fazendo essa borda, tá? O acabamento já fica bonito desse jeito aqui. Eu vou seguir contornando por toda a volta, sempre do mesmo jeito. Quando chegar no canto, faço ponto baixo na primeira corrente, 2 correntes, ponto baixo na segunda corrente e continuo fazendo ponto baixo, então, em todos os pontos de base. Já estou completando aqui a volta, fazendo ponto baixo em todos os pontos de base. Vou finalizar com ponto baixíssimo na corrente que nós fizemos para dar a altura do primeiro ponto baixo. Se você quiser o acabamento desse jeito, só com 2 voltas de ponto baixo, ele já fica bem firme também. Tem esse detalhe bem bonito formado por esse fio que nós deixamos na parte da frente, né? Aqui é só então alongar o fio, passar para a parte de trás, amarrar bem e cortar as sobras. Para fazer esse outro acabamento, eu vou contar todos os pontos que eu tenho no comprimento e na largura do tapete. Aqui no canto, olha, nós temos 2 correntes, né, em cada um dos cantos, formando o cantinho do tapete. Então eu vou começar contando uma das correntes aqui no canto, contar todos os pontos baixos e uma corrente no canto seguinte. Desse jeito nós temos aqui um total de 107 pontos. Eu preciso completar a volta fazendo um bloco com 3 pontos altos aqui no canto. Então dos 107 eu desconto 3 pontos, sobram 104. 104 dividido por 4 dá um total de 26 pontos. Eu estou aqui com ponto baixíssimo na direção do 4º ponto de base. Como eu preciso fazer um bloco com 3 pontos altos e deixar uma corrente de espaço, isso significa que eu preciso então começar a fazer bloco a partir do 5º ponto de base. Então por isso eu vou seguir para o próximo ponto baixo, fazendo um ponto baixíssimo. Agora então, olha, eu estou na direção do 5º ponto, tá? Isso porque eu contei uma corrente, mais 3 pontos baixos aqui. Do mesmo jeito, né, na contagem minha tem uma corrente lá no canto seguinte. Estou na direção então do 5º ponto de base, esse é o que fica na direção entre uma carreira e outra. Vou fazer 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto e vou fazer mais 2 pontos altos em cima dos próximos pontos. Assim eu completo aqui então um bloco com 3 pontos altos. Vou fazer uma corrente de espaço, olha só, vou pular um ponto de base, no segundo ponto eu vou fazer ponto alto, no terceiro faço ponto alto também, e no 4º ponto faço ponto alto também. Por isso que eu fiz a divisão aqui do restante, dos 104 pontos, dividido por 4, porque nós vamos utilizar 4 pontos para cada um desses blocos. Fazendo assim, eu chego no canto também, olha, no canto seguinte, fazendo um bloco com 3 pontos altos e assim o canto fica certinho também, tá? Como aqui no meu tapete a conta é exata, eu vou seguir fazendo sempre uma corrente de espaço, pulo um ponto de base e bloco com 3 pontos altos. Se no seu tapete sobrarem aí 1, 2 ou 3 pontos, né? Só pode sobrar 1, 2 ou 3, não sobra uma quantidade diferente. Se sobrar 1, significa que daqui até no canto você vai fazer 2 correntes em um dos espaços, pulando 2 pontos de base e fazer o bloco normalmente com 3 pontos altos, tá? Isso se sobrar 1 ponto, se na sua divisão. Fez a contagem completa dos pontos, desconta 3, divide o resto por 4. Sobrou 1 ponto, significa que você vai precisar pular em um dos espaços, assim, 2 pontos de base. Se sobrarem 2 pontos, em 2 dos espaços antes de chegar no canto, você pula 2 pontos de base. E se sobrarem 3 pontos, em 3 dos espaços antes de chegar no próximo canto, você pula 2 pontos de base, sempre com 2 correntes. Mas no meu aqui a conta deu exata, então, olha, todos os espaços sempre com uma corrente, pulando somente um ponto de base,
e vou fazer bloco com 3 pontos altos. Quando chegar no canto, mostro para você como que eu finalizo lá, né, no cantinho do tapete, e como vamos calcular também a largura. Na largura tem uma contagem um pouco diferente, então nós vamos utilizar essa regrinha aqui da utilização do espaço, aí você vai ver que dá certinho também. Vou seguir fazendo assim até chegar no canto e mostro para você como fazer o contorno. Já estou chegando no canto do tapete, olha, e o último ponto alto desse último bloco, então, será feito dentro do espaço de 2 correntes, já que eu contei com uma corrente aqui do canto na hora da contagem dos pontos no comprimento do tapete, né? Então, por isso, olha, o último ponto alto desse bloco foi feito dentro do canto. Na largura do tapete, eu tenho aqui um total de 72 pontos altos e eu contei da mesma forma, uma corrente aqui no canto, todos os pontos baixos e uma corrente no canto seguinte. Tá? Então eu tenho aqui um total de 72 pontos. Eu vou fazer o seguinte, olha, após esse último bloco vou fazer 3 correntes e agora eu vou começar então dentro do canto também, já que eu contei com a corrente aqui, né, na hora de calcular os pontos, um ponto alto aqui no canto do tapete, dentro do espaço de 2 correntes, e os próximos 2 aqui em cima dos 2 pontos baixos seguintes. Então, dos 72 pontos, olha, descontando esses 3 pontos que eu já utilizei para fazer esse bloco, sobram 69. 69 dividido por 4 não dá uma conta exata, dá um total de 17, mas fica sobrando 1, né? 17 vezes 4 dá 68, ou seja, sobra um ponto. Então, quando fica sobrando um ponto, significa que nós precisamos deixar um dos espaços aqui antes de chegar no próximo canto, pulando 2 pontos de base. Como é só um espaço, eu vou deixar para fazer esse espaço pulando 2 pontos de base aqui mais ou menos na metade do tapete, tá? Na direção aqui da pontinha do coração. Até chegar lá eu vou fazer somente uma corrente de espaço, pulo um ponto de base e faço blocos com 3 pontos altos. Quando chegar ali na metade do tapete, eu vou fazer esse espaço pulando 2 pontos de base com 2 correntes. Já estou chegando aqui na metade do tapete, olha, até aqui todos os blocos com 3 pontos altos, somente uma corrente de espaço. Na minha conta aqui tem um total de 69 pontos, que dividido por 4 dá um total de 17, sobra um ponto. Então esse ponto que sobrou, eu vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos de base, ou seja, assim eu elimino então esse ponto que sobrou, olha, fazendo um espaço maior, né? Por isso que eu disse que se sobrarem 2 pontos, 2 espaços você pula 2 pontos, e se sobrarem 3 espaços pulam 2 pontos. Mas aqui o restante agora tudo do mesmo jeito, tá? Bloco com 3 pontos altos, uma corrente de espaço, novamente bloco com 3 pontos altos, assim a gente consegue chegar no canto novamente com um bloco de 3 pontos altos. Veja como ficou aqui, ó. Já estou chegando no canto novamente, olha, e aqui como fica exatamente igual ao que fizemos no canto anterior. Então, fiz 2 pontos altos, o último ponto feito então no espaço de 2 correntes que formam o cantinho aqui do tapete. Faço 3 correntes de espaço e aí começo novamente no comprimento da mesma forma, tá? Começo dentro do espaço de 2 correntes, faço os 2 próximos pontos em cima dos 2 pontos baixos. Veja que o canto fica exatamente igual ao anterior, tá? Aqui na largura do tapete, então, somente um dos espaços com 2 correntes pulando 2 pontos de base para que a gente consiga utilizar o ponto que ficou sobrando. No comprimento nós temos uma conta exata, né? Sobram 104, que dividido por 4 dá um total de 26. Então é só seguir fazendo uma corrente de espaço, blocos com 3 pontos altos, segue repetindo aí por toda a volta. Quando chegar no canto sempre do mesmo jeito, o último ponto do bloco termina no espaço de 2 correntes e recomeça o próximo bloco também no espaço de 2 correntes. Só seguir repetindo então por toda a volta. Já estou chegando no final da volta, então, olha, veja que todos os cantos ficam exatamente iguais, né? Sempre termina o bloco dentro do espaço de 2 correntes, o bloco seguinte começa também dentro do espaço de 2 correntes. Como o primeiro bloco eu comecei em cima do 5º ponto de base, aqui, olha, quando eu faço esse último bloco aqui, então fica sobrando um ponto de base exatamente como todos os outros espaços. Vou fazer uma corrente de espaço e finalizar com ponto baixíssimo, então, na segunda corrente das 2 que nós fizemos
para formar o primeiro ponto alto. Aqui na largura do tapete, olha, um dos espaços também eu fiz pulando 2 pontos de base, tá? Para utilizar aquele pontinho que ficou sobrando na largura do tapete, igual eu fiz na outra ponta do tapete. Eu fiz aqui também bem no meio, olha, um dos espaços pulando 2 pontos de base, porque na minha conta fica sobrando um ponto. Vou começar a próxima volta fazendo ponto baixíssimo em cima dos 2 pontos altos que eu tenho logo à frente. Ponto baixíssimo então nos dois. No espaço de uma corrente eu vou fazer um ponto baixo, 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto e mais 2 pontos altos aqui no mesmo espaço. 1, 2. Contando com as 2 correntes iniciais, então eu tenho aqui um bloco com 3 pontos altos. Faço uma corrente de espaço, vou para o próximo espaço entre um bloco e outro e vou fazer bloco com 3 pontos altos novamente. 2, 3. Uma corrente de espaço, vou para o próximo espaço e faço o bloco com 3 pontos altos. Aqui, independente da quantidade de correntes que tenha entre um bloco e outro da volta anterior, você vai seguir fazendo desse jeito, tá? Bloco com 3 pontos altos com uma corrente de espaço. Eu vou seguir fazendo assim então até chegar no canto. Na hora de fazer o canto eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no canto do tapete, fazendo então blocos com 3 pontos altos, somente com uma corrente de espaço entre um bloco e outro. Chegando aqui no canto, olha, antes do cantinho fiz uma corrente, já no espaço de 3 correntes eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Faço 3 correntes de espaço, ainda no mesmo lugar, no mesmo espaço de 3 correntes. Eu vou completar aqui o leque do canto com mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Agora eu vou seguir fazendo uma corrente de espaço, bloco com 3 pontos altos entre os espaços de uma corrente que nós temos entre um bloco e outro, e vou seguir repetindo assim por toda a volta. Já estou chegando no final da volta e eu vou finalizar com ponto baixíssimo na segunda corrente das 2 que nós fizemos para formar o primeiro ponto alto no início dessa volta. Vou começar a próxima volta fazendo ponto baixo em cima do próximo ponto, ou seja, no ponto alto do meio dos 3 que nós temos formando aqui o primeiro bloco. Depois desse ponto baixo eu vou já para o espaço de uma corrente. Vou prender com ponto baixo, vou fazer 3 correntes de espaço. Vou voltar no ponto baixo pegando os 2 fios desse jeito e vou prender com ponto baixo aqui para formar o ponto picô. Em seguida faço ponto baixo novamente no espaço de uma corrente que nós temos entre um bloco e outro e assim eu tenho um pontinho picô então entre um bloco e o outro. Olha. Vou prender com ponto baixo em cima do ponto do meio do bloco seguinte e vou repetir o ponto picô no próximo espaço. Prendo com ponto baixo, faço 3 correntes. Volto com ponto baixo pegando os 2 fios desse último ponto baixo, prendo mais uma vez. Em seguida, prendo com ponto baixo novamente no mesmo espaço. Vou para o próximo bloco, prendo com ponto baixo e vou seguir repetindo assim até chegar no canto, ou seja, sempre fazendo esses pontos aqui entre um bloco e outro. Quando chegar no canto, faremos um leque, tá? Bem fácil também, então eu vou seguir repetindo assim sempre do mesmo jeito. Quando chegar no canto eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no canto aqui do tapete, fazendo os pontos picô entre um bloco e outro. Estou completando aqui o último ponto picô. Vou prender com ponto baixo no ponto alto do meio, né, que temos antes da alça de 3 correntes. Então, após prender com ponto baixo, vou enrolar o fio na agulha e nessa alça com 3 correntes eu vou fazer um total de 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Tenho aqui então 4 pontos altos. Vou fazer 3 correntes para formar um ponto picô, voltar em cima desse último ponto alto e prender com ponto baixo. Assim eu formo então o ponto picô. Ainda na mesma alça eu vou completar esse leque aqui fazendo mais 4 pontos altos. Então enrolo o fio na agulha, dentro da alça vou completar aqui então o leque fazendo mais 4 pontos altos. 2, 3,
4. E vou finalizar ele com um ponto baixo em cima do ponto do meio do bloco que nós temos logo à frente. Tenho aqui então o canto desse jeito, olha, com 4 pontos altos, um ponto picô, novamente 4 pontos altos e prendi com ponto baixo em cima do próximo bloco. Agora eu vou continuar normalmente com ponto baixo no próximo espaço aqui entre um bloco e outro, 3 correntes para formar o ponto picô, prendo com ponto baixo e novamente ponto baixo no mesmo espaço para fazer o ponto picô. Ponto baixo em cima do próximo bloco e vou seguir repetindo assim por toda a volta. Sempre que chegar no canto, não se esqueça que nós precisamos fazer 4 pontos altos, 3 correntes para formar o ponto picô, novamente 4 pontos altos, então é só seguir repetindo aí por toda a volta. Já estou chegando aqui no final da volta, olha, e se você não tem agulha de tapeceira, é só finalizar com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo, passar esse fio para a parte de trás, amarrar ele bem e cortar as sobras. Agora, se você tem agulha de tapeceiro, quando prender aqui com ponto baixo o último ponto picô, é só alongar bem esse fio para cortar e vamos finalizar então com agulha de tapeceiro. Aqui, olha, eu utilizei 400 gramas de fio Barroco Max Color número 6, mas eu vou mostrar aqui para você a quantidade que sobrou, tá? Foi no limite, então depende aí se os seus pontos forem muito apertados, pode sobrar um pouco mais de fio, e se for um pouco mais solto, pode ser que fique faltando fio, tá? Porque o meu foi no limite, um novelo completo com 400 gramas para fazer esse tapete. Essa aqui é a quantidade que está sobrando aqui do meu novelo, tá? Eu vou colocar o fio na agulha e vou então pular esse primeiro ponto baixo. Vou no segundo, no que foi feito já dentro do espaço de uma corrente, né? Aqui entre um bloco e outro, o que está antes do ponto picô, pegando ele assim, deixando os dois fios na parte de cima, vou passar ele todo de trás para frente aqui, olha. Agora vou passar de cima para baixo no último ponto baixo que nós fizemos completando a volta. E depois passar dentro do primeiro ponto baixo, já saindo com ele na parte de trás. Assim eu já finalizo e o fio já vai para a parte de trás também, olha. Quando ajustar bem esse ponto aqui, olha, ele vai ficar igual todos os outros, não deixando aparecer que nós finalizamos nesse mesmo lugar. Aqui na parte de trás eu vou só conduzir esse fio um pouco mais para chegar aqui na base onde tem um acúmulo de fio, para que eu possa fazer o acabamento. Vou esconder ele aqui mais um pouquinho. Agora eu vou dividir esse fio em dois, deixando aqui 3 fiozinhos para cada lado, né, para formar 2 perninhas de fio. Vou tirar uma dessas perninhas de fio da agulha. A que sobrar na agulha eu passo em mais um fio para que dê sustentação para o nó. E aqui é só amarrar bem e cortar as sobras. Tenho aqui o tapete pronto, olha. Eu espero que você tenha feito, gostado do resultado. Se você fez, compartilhe nas redes sociais, diga que aprendeu aqui no canal, que eu vou ficar bem feliz. Um forte abraço e até o próximo vídeo.